Boa noite, meus amores. A paz do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu lar. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. O que seríamos se não fosse Deus em nossas vidas? E já só Ele para saber, enfim. Eu estava aqui em oração e Deus falou para minha vida sobre o cego Bartimeu. Quando aquele cego procurou o Senhor Jesus, pedir ajuda ao Senhor Jesus, o cego Bartimeu, ele era filho de Timeu e ele vivia mendigando nas ruas, era um mendigo. O filho de Bartimeu era mendigo, cego, filho de Bartimeu. Então, ele vivia mendigando. E o engraçado disso, que quando às vezes pessoas vêm nos pedir ajuda, a gente costuma a questionar. Eu não faço isso, mas é do ser humano, às vezes, a dizer, será que ele precisa? Será que ele não vai usar para drogas? Será que... não vou ajudar ele não, ele deve estar nessa situação, deve ter trazido algum sofrimento para alguém, tá pagando, ou o pecado levou ele para essa situação. E muitas coisas vêm na cabeça, muitos questionamentos. Ele deve estar nessa situação porque fez alguém sofrer, ou é um vagabundo, ou não quer trabalhar, vai usar o dinheiro para outras coisas, está mentindo. Isso. Então, isso é coisas que geralmente o ser humano tende a falar. Eu particularmente não, mas eu não quero me colocar como santa aqui. Também eu falho, posso não falhar em relações, mas eu falho, né? Somos muito falhos. Então, mas Jesus, ele não questionou. Aquela multidão, que é justamente nós, seres humanos. Aquela multidão que estava acompanhando o Senhor Jesus, ela não estava nem aí para Bartimeu. Ela não estava nem aí para Bartimeu. Ela não estava nem aí para aquele cego, para aquele mendigo. Era mais um que estava gritando, fazendo barulho, zoada, querendo chamar atenção. Aquela multidão não estava nem aí para aquele cego. Não estava nem aí. Eu acredito que eles estavam mais preocupados com eles mesmos. Para alcançar, para ver quem é Jesus. Eles estavam mais, o foco era eles. Mas Jesus é diferente, né? Jesus é diferente. Então, quando ele estava clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus estava passando por ali e o cego Bartimeu estava mendigando, estava na rua. E ali Jesus passava junto com a multidão e seus discípulos. E ele gritando, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia quem estava passando ali. E ele usou, ele não tinha ninguém para ajudar ele. Não tinha ninguém para ajudar ele. Nem a própria multidão estava querendo parar devido àquele cego. Não tinha ninguém prestando atenção a Bartimeu ou quem fosse ajudar. Mas a fé dele foi tão grande, tão grande. Eu acredito que ele disse, não, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir. E era a única coisa que ele tinha, era a voz dele, era o clamor dele. E naquele momento ele acreditou, assim como a mulher do fluxo de sangue,
que se bastasse tocar na orla do Senhor Jesus, ela ia ser curada. E naquele momento que ele estava chamando por Jesus, Jesus não questionou, Jesus não foi pela multidão, Jesus parou tudo para dar atenção àquele mendigo, àquele cego, que muitas das vezes a gente não quer ajudar. Mas Jesus é diferente. Jesus não faz acepção de pessoa. Ontem eu preguei sobre Samaria. Ninguém queria passar por Samaria. Mas Jesus foi lá em Samaria. Jesus olhou para esse cego. A fé dele chamou a atenção do Senhor Jesus. A fé daquele cego chamou a atenção do Senhor Jesus. Talvez muitos que estivessem acompanhando o Senhor Jesus mais de perna, com braço, com vista, com tudo, talvez não chamasse tanta atenção do Senhor Jesus como aquele cego. Deus, ele sabe de tudo. E como eu falei, ele não faz acepção de pessoas. O homem sim, mas ele não. E ele parou e mandou os discípulos ir lá buscar a Bartimeu. E não só ele curou a Bartimeu, e ele perguntou o que Bartimeu queria. Ele não só chegou e fez, ele perguntou o que ele queria. E Bartimeu disse: eu só queria voltar a enxergar. Eu só queria voltar a enxergar. E sabe o que Jesus falou para ele? Vai. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Aquele homem que antes não podia sair do lugar, que ficou gritando, clamando, e não tinha ninguém para ajudar ele, a não ser o Senhor Jesus, aquele mesmo homem, Deus fez ele voltar a ver e a caminhar com ele. Aquele mesmo homem que não estava conseguindo sair do lugar dele, porque a cegueira dele impedia dele se levantar e seguir. Foi o mesmo que Jesus fez voltar a ver e a caminhar com ele. Eu não sei como você se encontra agora. Eu não sei como você se encontra agora. Eu não sei nem com quem eu estou falando nesse exato momento e para onde e com quem. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. E eu creio nele. E assim como o cego Bartimeu não estava conseguindo se locomover, sair para canto nenhum, porque aquilo que ele tinha nos olhos, que era a cegueira, o limitava. Deus fará você voltar a enxergar, voltar a andar. Ele vai te tirar aí desse lugar e você vai caminhar com ele. E você vai caminhar com ele. Você vai caminhar com o Senhor Jesus. Você crê nisso? Que você vai voltar a caminhar com o Senhor Jesus? Nesse momento, só te resta o clamor. Mas acredite, Deus vai te ouvir, já está te ouvindo.
Você não está nesse vídeo aqui à toa. Você não está. Assim como aquele cego que antes estava numa situação imóvel, em outro momento já estava caminhando com o Senhor Jesus, assim será na sua vida. Porque Deus nunca chega na nossa vida para não mudar nada. E quando Ele muda, para mudar a vida de muita gente. Aquela multidão que não estava nem aí para Ele, agora estava caminhando com Ele. Talvez te deixaram, te abandonaram, mas esses que te deixaram, te abandonaram, vai andar com você, você vai andar com eles. E através da tua vida ele vai ver o poder do Senhor Jesus. Porque eles não só porque você não estava só caminhando com o Senhor Jesus. Você tinha conhecido o poder dele. E vão ver aquele homem que estava esquecido, abandonado, desprezado. Aquela multidão que não estava nem para você, você vai caminhar com ela. E ela vai ver, através da tua vida, o extraordinário de Deus. Quando Deus vem para mudar a nossa vida, não é só a nossa vida, não. É de muita gente. É de muita gente. E, sobretudo, daqueles que não nos ajudaram, que nos abandonaram. José, quando foi abandonado, não. Quando foi vendido pelos seus irmãos, e seus irmãos falaram para o pai que tinham matado. Depois José estava com quem mesmo? Fazendo para quem mesmo? Justamente para aqueles que colocaram ele na cisterna, que venderam ele. José estava ajudando eles. Imagine quando eles olharam para José. Imagine quando eles olharam para aquele que um dia eles venderam, que quiseram desfazer a todo custo. Eles olharam e, poxa, realmente o que ele tinha falado aconteceu. Olha onde ele está. Olha onde ele está. Vão ficar surpresos com você. E através da sua vida, eles vão conhecer o poder de Deus. E acredite, os irmãos de José tiveram força para tentar destruir ele novamente. Tiveram? Não. Ficaram tudo bem. Tudo bem. Eles entenderam muito bem a mensagem. E assim será na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, como você vai dar testemunho sem antes ter passado por um deserto, por um processo, às vezes doloroso, de solidão, de tristeza, de dor, de um diagnóstico. Faz parte do testemunho que você está passando. Faz parte do testemunho que você está passando.
Hoje talvez você se encontre sozinho com sua dor, mas acredite, aqueles mesmo que não deram nada para você, te abandonaram, fizeram isso e aquilo, amanhã vão estar, ó. Deus te honrará em nome do Senhor Jesus. Você está no processo de Deus. E assim como Ele permitiu a sua entrada, vai permitir a sua saída e sua honra. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Meu nome é Suzana. Meu e-mail é susanavarela670@gmail.com.br. Caso queira dar um testemunho, um pedido de oração, compartilhar algo, estou aqui. E se quiser e sentir que esse vídeo te ajudou e pode ajudar outras pessoas, pode compartilhar, tá certo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te ama muito. Nunca pense, porque você está passando por um momento difícil, não acredite que não é porque Deus esteja contigo. Pelo contrário, Ele está, por isso que você chegou até aqui. Que Deus te abençoe. Tchau.